Olá, sou De Lucas Barbosa, contador de contos, meus contos. Mês passado eu tive o prazer de viajar e ir a Minas Gerais. Fiquei hospedado em Belo Horizonte 2 dias. Nesses 2 dias iniciais, eu fiquei hospedado em um hotel e eu necessitei deixar as malas guardadas, porque a minha viagem era ser mais tarde. E o gerente do hotel, muito educadamente, me falou que naquele hotel é um dos mais antigos de Belo Horizonte. Apesar de ser um hotel reformado, quartos modernos, ar-condicionado, muito conforto, mas ele preservava aquelas escadas antigas. Eles mantinham e tinham a obrigação de manter, conforme o patrimônio histórico de Minas Gerais, a história daquele prédio, que se tratava de nada menos que o local onde Juscelino Kubitschek, o famoso JK, havia montado seu primeiro consultório de medicina. Foi um dos maiores políticos do país. Construiu Brasília em 5 anos, sendo que seriam necessários 50 anos. Mas ele sempre foi uma pessoa muito injustiçada. Então ligo os dois fatos. Foi um prazer muito grande ficar hospedado num local onde Juscelino Kubitschek começou sua carreira, porque ele fez medicina na UFMG e fez pós-graduação, se não me engano, na Suíça. E quando ele retornou a Belo Horizonte, nos anos 40, nesse prédio que fica na Avenida Afonso Pena, próximo ali à rodoviária, um prédio de 6 andares, que até hoje está lá, hoje é Hotel Monte Carlo, desse hotel que eu fiquei hospedado, quem tiver curiosidade. Então foi muito interessante ficar uma noite no local onde Juscelino Kubitschek ficou. Porque quem não sabe, a geração atual vê muitas coisas nas avenidas, nas ruas, JK, Ponte JK, Rua JK, toda cidade tem a Avenida JK, tem uma ponte, tem uma homenagem a Juscelino Kubitschek pelo grande trabalho que ele fez para o nosso país. Mas também foi uma pessoa muito injustiçada, politicamente falando, como tudo no país até hoje, independente de partido, independente dessa divisão que está ocorrendo no país, ele foi um grande político. Mas também deixou muita história. Por quê? Depois de construir Brasília, de fazer tudo o que ele fez, ele foi exilado, morou um tempo fora do Brasil, e quando ele retornou, devido à ditadura militar, que o fez ficar, não podia mais praticar a política dele, e ele ainda foi proibido de entrar em Brasília. Agora vocês imaginam, o cara que construiu Brasília, muita gente não sabe essa história, e ele foi proibido de entrar em Brasília. O que ele fez? Ele retornou ao Brasil, nos anos 70, e ele tinha uma fazenda em Lusiânia, que é uma cidade próxima a Goiás, próxima a Brasília, fica logo na saída sul. Ele tinha essa fazenda em Lusiânia, e ficava em Lusiânia, e lá tem o aeroporto. Nesse aeroporto ele pegava um avião pequeno que ele tinha, um tipo da época teco-teco que se falava, e sobrevoava Brasília. Ele ficava sobrevoando Brasília para ver as construções que ele fez, a igreja, os monumentos, tudo que ele construiu com o prazer dele, porque é uma obra que estava prevista desde a época do Império, que era deslocar o Rio de Janeiro para o centro do Brasil, para levar o progresso a Brasília, e foi o que aconteceu. E hoje Brasília, no século XXI, é uma das maiores cidades e mais bonitas do Brasil, se não for do mundo, porque eu conheço várias cidades em outros países e realmente Brasília não fica atrás de nenhuma. Mas voltando à história do hotel, foi um prazer muito grande estar hospedado na casa, no local onde esse grande médico, que em Belo Horizonte, ele era seresteiro, ele era boêmio, era uma pessoa nascida em Diamantina, teve uma história muito grande, foi prefeito de Belo Horizonte, foi governador e foi presidente. E logo assim que ele foi presidente, veio a ditadura militar e ele foi exilado. Então essa história é muito emocionante e sempre me cativou muito. E nessas idas dele estar proibido de entrar em Brasília, tem uma história que diz que, num certo dia, ele resolveu vir a Brasília escondido. Pegou um carro e veio a Brasília. Entrou na cidade, ficou rodando na cidade. Se ele fosse visto na cidade, ele poderia ser preso e exilado novamente pela ditadura militar, que estava no auge da ditadura. Mas ele entrou em Brasília, ele deixou o carro na catedral, ele passou pela W3, ele entrou no buraco do Tatu, ali perto da rodoviária, ele foi na torre de TV, e nessa caminhada que ele fez para Brasília, caiu uma grande chuva, exatamente ali na W3, ali naqueles pedaços ali. Ele estava caminhando, vendo o que ele construiu, e essa chuva caiu, e diz historicamente falando que ele ficou muito emocionado e chorou muito, e suas lágrimas misturadas com a chuva de Brasília, diz que foi um momento muito, muito triste para ele. Mas ele nunca mais conseguiu voltar a Brasília.
E a juventude de hoje não sabe, mas ele foi fazer uma viagem a São Paulo, e nessa viagem a São Paulo no Opala, com um motorista muito experiente, aconteceu um acidente muito sinistro que até hoje não foi explicado, não ficou claro o que aconteceu. Infelizmente, o JK veio a falecer. Então, quando você vê pelas praias, pelas ruas, pelas cidades, pelas avenidas de todo o Brasil, JK, saiba que foi um grande homem, que apesar de você ter escutado nas escolas e tudo, mas você pode saber que foi um grande homem, foi uma pessoa que, na minha vida pelo menos, desde que eu sou criança de estudo, na escola, eu me lembro tentando escrever Kubitschek, é uma coisa muito complicada, e sempre marcou minha vida. Tanto que uma época que eu passei num concurso, ainda com 20 anos, na Prefeitura Municipal de Governador Valadares, eu fazia o preenchimento dos dados, dos endereços das pessoas da cidade, para poder mandar a conta de água na época. Existia um senhor chamado, batizado por Juscelino Kubitschek, mineiro do Brasil. Então a história do Brasil deve esse valor a Juscelino Kubitschek, deve uma desculpa até à família, né, a história dele, porque foi muita maldade o regime militar proibir dele entrar em Brasília, mas ele entrou, ele foi ver novamente por conta dele essa cidade que ele construiu e que hoje é uma cidade que eu tenho um prazer muito grande de morar. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte, que esse gerente falou que naquele hotel, a Juscelino Kubitschek, eu fiquei muito emocionado. Fiquei 2 noites, depois fui para o interior de Minas, voltei, fiquei mais 2 noites. E sabendo que no 4º andar, naquele prédio de 6 andares, que até hoje está em Belo Horizonte, nos anos 40, Juscelino Kubitschek montou seu consultório. Então, é mais uma forma de trazer esse fato a você sobre Juscelino Kubitschek, mineiro do Brasil. Está na hora de Minas Gerais ter outro presidente. Um grande abraço a todos.